Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 20 do podcast Outra Visão. Bom, a nossa entrevistada é cineasta, roteirista e produtora cultural. Formada em cinema pela FAAP em São Paulo, ela também estudou criação de roteiros em Havana, Cuba e em Londres, na Inglaterra. Há mais de 20 anos, ela trabalha especialmente na produção de mostras de cinema em São Paulo, capital. Com grande experiência nessa área, durante a nossa conversa, ela contou sobre os desafios da produção das mostras, do analógico, com os filmes em rolo, até a digitalização de todo o processo, como é atualmente. É muito interessante. Agora, imagine que a nossa entrevistada morou durante 3 anos em Londres e nessa época ela chegou a trabalhar num pequeno cinema no animado bairro de Notting Hill, na capital londrina. Ela fez um pouco de tudo nesse cinema, de lanterninha até bilheteira. E o mais legal, ela nos contou sobre como foi essa experiência londrina durante a nossa entrevista. Pessoal, e é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Érica Gertrude Friedrich Fromm, a Érica Fromm. A Érica, que eu sei, tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Érica Fromm. Tudo bem com você, Érica? Alô, Paulão. Tudo bem aqui? E você? Tudo jóia, Érica. Érica, muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Érica, eu queria começar a conversa te perguntando sobre a origem do seu sobrenome, do Fromm. A sua família é alemã? Me conta um pouquinho da história da origem do sobrenome Fromm. Como é que é? Me explica. Paulão, então, uma alegria também falar com você. Obrigada pelo convite. A origem do Fromm é um pouco vaga, né? Cada pessoa conta de um jeito. Quando eu pergunto para o meu pai a origem, ele fica um pouco atrapalhado, acho que ele fica um pouco emocionado e não consegue explicar assim claramente. Mas até hoje, assim, o que eu entendi é que a gente não é da Alemanha.
os meus, sei lá, os ancestrais, nem os tataravós, não sei, eles eram lá do Império Austro-Húngaro e acabaram, durante as guerras, parando no sul da Alemanha, na Baviera. Mas, assim, a gente é de origem iugoslava, rumena e acho que é isso. E o From, diz a lenda que quando naquelas guerras, antes da Primeira, muito antes, né, naquelas batalhas, que as famílias se deslocavam tal, e aí o menino, naquelas caravanas e tal, o menino caiu dessa carruagem, dessa caravana, e foi resgatado por um padre. Ele era órfão, o menino não tinha nome, e aí o padre deu o nome de From, que significa piedoso. Então, essa é a origem do From. Mas sim, foi meu avô que veio, quando eu devia ter, sei lá, 8 anos, o From. E tem o Friedrich, né, que é da parte da minha mãe também. É Friedrich From. O Friedrich é iugoslavo também. Na verdade, eu não sou alemã, entendeu? Eu acho que é o mix da loucura lá do leste europeu, Paulão. Ô, Érica, você acha que a história, então, da sua família From e Friedrich daria um bom roteiro de filme? Tem que ser um longa, né? E detalhe, tem português no meio, né? Para dar uma esquentada no sangue. Opa, Tem. Eu acho, sinceramente, não é um filme que eu gostaria de fazer, não. Olha Não é um só. tipo, não é um tipo de filme que me interessa, assim, contar. Qual que é o tipo de filme que te interessa? Eu gosto eu gosto de assuntos femininos, eu gosto de assuntos psicológicos. Não que essa história da família não tenha, né, um fundo psicológico, mas assim, guerra, deslocamento, coisas do passado não são assuntos que me interessam. Eu gosto mais de falar assim de relacionamentos, de conflitos psicológicos, de família, de trabalho, assim, de como as pessoas se relacionam com o dia a dia, mas sempre de um jeito bem assim psicológico, com humor. Ô, Érica, aproveitando então, me conta um pouco da sua carreira como cineasta, como produtora cultural. Quando que você decidiu seguir a carreira no cinema? Você é formada, né, em cinema e televisão pela FAAP, né, em São Paulo. Quando que te deu Sim. esse insight de falar, não, eu vou seguir essa carreira, é o que eu amo, é o que eu quero? Como é que foi esse insight? Que legal essa pergunta. Bom, desde muito pequena eu brincava de estúdio. Assim, minha brincadeira era cozinhar para as câmeras. Então eu ficava ali olhando para uma câmera imaginária, fazendo uma lasanha de papel higiênico e falando para a câmera, e meus irmãos eram os assistentes, os que estavam ali no estúdio. E eu também gostava de brincar de produtora, assim, eu tinha uma equipe imaginária que eu ficava comandando para montar o cenário, ficava viajando nisso, e tinha a trilha, eu montava tudo, fazia todo o O set. espetáculo na minha cabeça, pegava uma sim, sempre gostei. Aí fui estudar teatro, porque eu achei que eu queria ser atriz, me formei lá em arte dramática quando eu tinha 17 anos. Eu já tinha o registro de atriz, mas era super tímida, e aí tinha que ir nos ensaios, era muito desafiador para mim, e acabei prestando cinema, porque eu queria construir cenários, né? Essa era a minha intenção. Eu queria criar o clima, eu ainda não sabia direito o que o cinema podia, né? Então eu entrei pelo desejo de fazer cenários e situações. Uhum. Mas aí na faculdade eu muito cedo percebi que eu tinha zero talento para o cenário, tinha que fazer as escalas, né? Quase assim, tinha uma parte de arquitetura. E aí me interessei por roteiro, que eu acho que tinha mais a ver. Fui estudar também em Cuba, fiz um curso em Londres. Sempre gostei, né, dessa parte de criar personagens. Aí eu entendi que o cenário era para envolver o personagem que eu estava inventando, né? Como ele ia se comportar dentro daquele
cômodo, com aquela luz, naquela mesa, que família ia estar naquela mesa, o que eles iam falar. E aí foi por aí. Ô, Érica, então, só voltando um pouquinho, em qual escola de teatro você se formou como atriz? Eu me formei no Emílio Fontana, que era uma escola profissionalizante, eu nem sei se existe ainda. Comecei com 15, dos 15 aos 17, 18, por aí. E você chegou a participar de alguma peça? Como é que foi essa sua experiência como atriz? Não. Eu comecei a ensaiar uma, mas acho que ela chegou a estrear, eu fiz uma parte, aí eu lembro que eu fiquei doente, eu tive uma doença que eu perdi a voz, e aí eu tive que sair. Depois eu cheguei a fazer um teste na Globo, mas falando, eu era mesmo muito tímida, muito, assim, não tinha condição, entendeu? E aí eu preferi ficar, e hoje foi a melhor decisão que eu tive, assim, ser atriz, acho que não é pra mim, não. Mas Não foi quero uma, ser famosa. mas foi uma boa experiência para sua carreira no cinema ter tido essa formação como atriz, né? Certamente deve ter te ajudado nos seus trabalhos. Sim, tá muito certo. Tá muito certo. Apesar de eu ter feito um curso depois, que eu acho que me ajudou muito mais do que esse de teatro, o curso chama Laboratório do Processo Formativo, da Regina Favre, que não é um curso para ator, é um curso para psicólogos, mais para as pessoas da saúde, mas a abordagem é muito, muito assim. Ela nem sabe, mas para mim é um curso para ator, sabe? Você vê o ator como um corpo, a expressão emocional do corpo. Aí isso sim me ajudou muito. Ô, Erika, você falou da sua passagem lá por Londres, né? Sim, Você passou uma temporada lá em Londres. Conta como é que foi esse período lá em London. Como é que é? Você estudou lá roteiro, lá na terra ah, da rainha. eu fui para lá meio na loucura, assim, quero aprender inglês e queria aprender inglês para estudar roteiro, né? Então fiquei 1 ano e meio só estudando inglês, depois entrei nessa escola que chamava St. Martin's School of Art and Design e tinha roteiro. Paulão, foi onde eu aprendi tudo da vida, né? Foi em Londres. Eu fui com 24 anos, 25, eu não sabia nem procurar casa. Tinha que procurar casa e eu não sabia assim, gente, mas como que procura? Claro, eu sabia que tinha que abrir o jornal, mas assim, eu não sabia o que era bom para mim, sabe? Isso você já estava formada, né? Quando você foi, você já estava formada em cinema pela FAAP, e aí falou, não, vou embarcar agora numa experiência londrina. E aí, mas conta então, mas você achou uma casa lá para você? Eu morei em 12 casas. Não, eu sabia procurar, eu só não sabia escolher, sabe? Escolher o que era bom. Tanto é que eu morei em 12 lugares, né? Achei. Na última eu acertei, eu acho. Na última deu certo, mas até aí foram muitas mudanças. Nossa, eu aprendi demais. Assim, abriu mesmo, sabe? Tanto assim, eu entrava nas casas e via assim, sofá no banheiro. Uma coisa que não tinha aqui, né, nos lugares que eu ia. Nossa, sofá no banheiro, pode? Sei lá, quadro em cima do fogão, era uma coisa que não tinha na minha casa. Então, foi muito legal, assim, as combinações das cores nas casas, não era tudo arrumadinho, combinandinho, sabe? Uhum. E como eles se comportam. Uma coisa que me chamou a atenção também no segundo dia que eu cheguei lá, eu saí na rua e tinha um pai carregando um filho, indo na quitandinha lá, local, né? E eu também fiquei chocada, eu falei, nossa, o pai com o filho, eu não via isso aqui. Isso foi final dos anos 90, né? Uhum. Hoje os homens estão empoderados, né? Mas naquela época, filho era coisa para mãe, assim. Então foi lá que eu vi também que existia isso, assim, do pai carregar o filho na rua e sair para fazer a compra. Ô, Erika, e ao Uma todo das... você ficou quanto tempo lá na Inglaterra? Eu fiquei 3 anos. Sim, eu ia ficar 1 ano, mas aí passou 1 ano, eu falei, não, tem muita coisa para fazer aqui. Aí fui ficando, e acabei ficando 3 anos.
E aí você falou que 1 ano e meio depois que você estava lá em Londres, você fez esse curso, né, de roteiro. E lá em Londres, você chegou a trabalhar com cinema também? Já começou também produziu muito, escreveu, enfim, o que essa experiência para sua carreira te acrescentou assim? Eu sei que na vida pessoal te ajudou muito a abrir a mente. Sim, eu fiz um curta que chama Buzz Stop, foi isso que eu fiz. Assim. Eu lembro que eu até cheguei a falar, eu trabalhava para umas pessoas, engraçado que antes de ir para lá eu falava, eu vou trabalhar eu vou ser amiga de alguém que vai trabalhar na BBC e vai me ajudar. Aí chegando lá, me chamaram, eu não falava inglês direito, me chamaram para ser tipo nanny, babysitter, né, de umas crianças. E os pais trabalhavam na BBC. E aí ele falou, o pai falou assim, o pai da criança falou, ai não, você não tem que ser babá, você tem que ir para a BBC, eu vou te colocar lá. Eu falei, não, deixa eu melhorar meu inglês e aí a gente conversa. Mas aí não dei conta e voltei antes de rolar a BBC. Mas aí essa pessoa me emprestou uma câmera para eu fazer esse curta, né? O Buzz Stop. Que E legal. aí acabou passando em alguns festivais aqui no Brasil e tal. Mas assim, bem independente, né, Paulão? E tem É como a meu. gente assistir esse curta? Ele está disponível em algum link, algum local assim, para os nossos ouvintes, né? Aqui do podcast Outra Visão. Eu quero assistir e gostaria que meus ouvintes também prestigiassem aí o curta londrino da Érica, ué. Olha, eu mandei, ele foi feito numa mini DV. Aí esses dias eu mandei para um técnico para ver se não tá mofado e tal, e para subir um link. Então acho que daqui uns 10 dias ele vai me mandar esse link, porque eu só tinha nesse formato, que não tem nem como ver, né, em casa. Então, Aham, é. Olha, então, em primeira mão, pessoal, ouvintes do podcast Outra Visão, em breve o curta. Primeiro, mas não foi o primeiro curta, né? Porque você na faculdade deve ter produzido e trabalhado em vários outros projetos, né? sim, sim, como produtora, né? O Buzz Stop é a direção. O roteiro era de um amigo que trabalhava comigo, eu trabalhei num cinema lá, no cinema, né? Não fazendo cinema, no cinema. E aí ele tinha era uma animação. Aí eu falei, não, vai demorar muito, vamos fazer live action mesmo. Aí chamei uma atriz e a gente fez em 2 dias. Que legal. Ô, Érica, então você trabalhou de babysitter lá, trabalhou em um cinema, e o que mais você fez? Duas perguntas. O que você fazia no cinema e o que mais, quais outros trabalhos você também exerceu lá em London? Eu fazia o que as pessoas fazem, assim, quando você não fala a língua. Eu trabalhei num café, vários. Ixi, Paulo, eu trabalhei em muito lugar. Trabalhei na Reuters, imagina. Oh, great, great. No cafezinho da Reuters, mas era Reuters. Ué, já estava lá no CEP da Reuters, no headquarters, né? Já estava lá. Mas olha, o que eu conheci de gente nesses lugares, assim, é muita história. Aí no café, era o Gate Cinema, que era um cinema, né? Um cinema de arte, assim, muito legal. A gente alternava, assim, um dia eu estava na bilheteria, outro dia você ficava na sala, tipo, lanterninha, outro dia no bar, fazia de tudo. Mas, claro que aí eu fui me infiltrando e a gente organizou uma mostrinha de cinema, de estudantes. Foi isso, eu fiquei 1 ano no Gate Cinema. E aonde esse cinema ainda existe lá em Londres? Ele ficava em Notting Hill. Olha, faz tempo que eu não olho, mas até um tempo atrás ele existia assim. Um Olha só. cineminha assim, bem antigo, com cortina de veludo vermelha. Putz, foi muito legal. Ó, ouvintes do podcast Outra Visão que estiverem em Londres, meus ouvintes londrinos, por favor, verifiquem lá o endereço lá, por favor, tá? E manda aqui no e-mail aqui pra gente, né, Érica, pra Érica matar saudades do cinema dela em Londres. Ó, Érica, depois de Londres, dessa vivência aí que foi muito importante para a sua vida,
Você também teve uma experiência em Cuba. Como é que é essa história? O que você foi lá fazer em Cuba? Peraí, acho que Cuba foi antes de Londres. Ah, foi antes. Foi antes. Cuba foi em 96 e Londres foi em 99. Cuba. Ah, Cuba, um dia, Paulão, eu estava na faculdade e aí tinha um mural, estudar roteiro em Cuba. Aí eu olhei e falei, e era muito barato, era assim, dava para ir, sabe? O Aham. dólar era 1 para 1 e o curso era barato. Aí um dia eu falei, ah, eu vou. Aí só quando eu tava lá que eu descobri que era a maior escola, tal, super importante. Mas antes de ir eu nem sabia muito, assim, eu só queria estudar roteiro. E aí eu acabei morando com uma família cubana em Havana, que me acolheu, né? Quando eu cheguei, eu conheci um cubano aqui, falei, ah, ficar na casa da minha mãe. Aí acabei morando lá, ficava a semana na escola e passava o fim de semana com essa família. E depois que acabou o curso, ainda fiquei um mês morando com esses cubanos. Olha, e quanto tempo ao todo você ficou lá em Cuba, nessa... 3 meses. O curso durava 2 e eu fiquei 3. E rendeu um roteiro a partir dessa experiência, Erika? Nossa, um roteiro que não dá para mostrar para ninguém. Mas é um roteiro assim cubano, assim com toques cubanos, é uma coisa que não tem nada a ver com. Não, nada a ver. Era sei lá, um road movie, assim, de umas amigas que queriam ir atrás de um show de rock. Eu não sei nem da onde eu tirei essa história, mas foi o que saiu lá. Ô, Erika, eu te conheço há muitos anos, né? Eu sei que você é muito envolvida em mostras de cinema, né? Me conta como é que é esse seu trabalho como produtora cultural. Quais as mostras que você já trabalhou? Me dá uma visão geral dessa sua vivência como produtora cultural na área do cinema, né? Nossa, Paulo, acho que eu já produzi quase todas as mostras de cinema de São Paulo, assim, muitas. Eu trabalho há 10 anos na Mostra Internacional de Cinema, trabalho também há uns 5 anos na Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, já produzi festival árabe, suíço, de documentários. Nossa, eu nem lembro, agora eu precisava ter a listinha aqui, mas foram muitos. Eu produzo, depende de cada festival, eu tenho uma função, né? Na mostra eu negocio filmes, eu sou responsável por fazer todos os filmes chegarem no Brasil. Agora é link, né? Agora mudou um pouco, mas antes era todo o transporte internacional das cópias, como eles iam chegar, aí era muito, eu falava que era brincar de James Bond, porque cada filme vem de um país, de um festival, passa pelo Brasil e vai para outro país. Então, você acabava falando com o mundo inteiro. Eu dividia meu dia assim, de manhã eu falo com Europa e Ásia, porque já está tarde, e no fim do dia, depois do almoço, eu falo com Estados Unidos e América. E era Ah, meu dia. que legal. E você falou então que hoje em dia facilitou muito esse intercâmbio dos filmes, a tecnologia ajudou a aumentar a participação quer dizer, ter possibilidade de mais pessoas apresentarem seus filmes, isso e barateou também o Nossa, custo. barateou muito, porque antes, imagina, cada filme era o rolo 35, pesava 30 quilos. E você Uhum. tinha que transportar e pagar despachante, era uma fortuna. Aí veio o digital físico, os filmes vinham por HD, já barateou. Mas assim, sempre dá um jeito de repor o custo, né, Paulo? Aí eles inventam uma taxa X. Entendi. Mais do despachante eu consegui me livrar, porque você não precisava tanto de despachante para tirar os HDs, assim, lá da FedEx. Aí isso já foi nossa, uma bênção, assim. Uma burocracia a menos, né? Burocracia a menos, porque ninguém merece falar com despachante. E já teve alguma situação assim numa dessas mostras de assim um filme super esperado, super aguardado, tipo um dos principais da mostra que de repente teve algum problema e não conseguiu chegar ou chegou com alguma avaria? Teve alguma situação já? Nossa, tem muito. Tem assim, filme que veio quando era rolo, veio faltando um rolo,
5 Nossa. rolos. Aí faltava o rolo, era um rolo trocado, porque veio de outro festival e o cara lá botou o rolo errado, tem isso. Aí tá exibindo o filme e de repente não é, entra outro filme no meio. Já teve de estar com a legenda errada, né, de entrar a legenda de outro filme. Já teve um ano, lembra do terremoto no México? Recebi um filme sobrevivente do terremoto. Ele veio assim, todo zoado, cheio de escoriações. Nossa. Que mais? Ah, tem filme que chega assim, chegou no dia que vai ser exibido. Você vai pegar no aeroporto e leva para o cinema, com todos os ingressos vendidos. Agora menos, né? Agora com o digital, então, facilitou, mas perdeu o charme total, assim, porque agora é mandar um e-mail, né? Entendi. Com links, puxa lá da nuvem e Puxa tá. da nuvem. Então você É. acha que essa magia também das mostras, desse intercâmbio aí dos rolos e tal, tinha a sua dificuldade, mas também tinha o seu charme? Você acha que isso também? Ah, nossa, é charme total. Primeiro que é o cheiro, né, do 35, o barulho lá, o projetor. E eu acho que a textura do 35 nada se compara, né? Tinha uma magia, mas também não dá para ser muito assim, saudosista. O mundo mudou, vamos que vamos. Aham. Estamos aí no digital e também não cabe mais no mundo, né? Tanto volume, tanto. A gente não tem mais espaço para transportar tanta coisa. Aliás, assim, é mais ecológico, né? Porque transportar filme em avião, toda aquela coisa. Agora é um linkzinho bem asséptico que chega ali na nuvem e vai. Aham. E Mas você, eu sou muito feliz por ter passado por essa fase analógica. Inclusive, eu aprendi a filmar com película, né? Então, eu acho isso muito legal. isso aumenta a responsabilidade, né? Porque a gente sabe que cada girinho lá é um din-din que tá girando. É que nem colocar gasolina no carro, né? Tá rodando o custo, né? Sim, a gente aprende, a gente que é do analógico, a gente aprendeu a olhar com mais cuidado para as coisas, eu acho. Assim, eu olhava, você tinha que calcular melhor como você ia usar, como você ia filmar ou sei lá, transportar o filme também, você precisava pensar melhor, assim, né? Do que, tanto faz de novo, apaga, deleta, filma. Você pensava muito Uhum. melhor. Uhum. E uma curiosidade que eu tenho, Erika, nessas mostras, você é, assiste tudo? Como é que é? Você consegue ver tudo? Pelo que eu entendi, você tem funções também administrativas, né, dentro de uma mostra que envolve patrocinador, envolve um monte de coisa que você tem que cuidar também. Mas dá tempo também de assistir muita coisa? Então, na pré-produção, para mim, não. Às vezes, agora, por exemplo, às vezes eu consigo algum filme que chama a atenção a sinopse, eu pego o link e assisto. Mas no primeiro semestre eu fiz a seleção do Festival de Curtas. Eu assisti uns 250 filmes. E você assiste aí no nos seus estúdios aí na sua casa? Ou tem É, vocês vão para um cinema, ou tem um local que não, vocês trocam ideias e tal? não, é tudo link. Tudo link. Depois a gente fazia as reuniões, né, pelo Zoom, agora na pandemia, para discutir que filme que entra, que filme que não entra. Mas aí, nesse festival, minha função era a de selecionar os filmes, então eu via. Mas nos outros, não. Eu vejo mais durante o festival. Aí eu adoro estar na sala, vai de uma sala para outra, 3 filmes por dia, aquela loucura. E em São Paulo, você falou que a maioria dessas mostras, né, que você trabalha são aí em São Paulo, capital, né? Em quais Sim. locais tem acontecido as mostras e quais cinemas? É no Museu da Imagem do Som? Aonde que acontecem assim normalmente? Muito no circuito do Espaço Itaú, né, o Espaço Itaú de Cinema, na Cinemateca, que agora está nessa situação delicada, né, de Ah, sim. desmonte.
Tem o MIS, tem o Itaú Cultural, esse circuito alternativo, Reserva Cultural, Belas Artes, algumas exibições ao ar livre, nos parques, agora os drive-ins, né? E você, assim, isso considerando pré-pandemia, né? Qual que era o Uhum. espaço que você pessoalmente mais gostava de ir assistir cinema, assim? Ah, o Espaço Itaú da Augusta, eu chamo de quintal lá, né? Ah. Tanto é que eu sempre gostei, antes era Unibanco, quando eu fui morar em Londres, meu maior medo era como é que eu vou fazer sem o espaço Unibanco? Porque eu ia ficar longe, só que aí eu fui trabalhar num cineminha lá, então tudo bem. Aí quando eu voltei, Paulão, eu voltei bem na mudança do século, assim, do Uhum. milênio. E aí eu tinha perdido a minha agenda e o mundo tinha virado digital. Digital. Aham. Eu saí do analógico aqui e voltei na era digital, não estava entendendo nada. As pessoas só falavam do Speed, aí eu ligava para os lugares, não existia mais, não tinha mais, aí as pessoas tinham celular, eu não estava entendendo nada. Perdi contatos. Aí o que que eu fazia? Eu ia lá no Espaço Itaú, passava a tarde lá e eu encontrava as pessoas, porque era, oi, fulano, voltei, me dá seu telefone. Aí refiz minha agenda lá. Era o seu LinkedIn, era o LinkedIn analógico, era lá no. Ai, que Olha que legal. engraçado. E aí Mas, meu irmão brincava, você vai para o escritório hoje? Falei, tô indo para o escritório. E aí uns 10 anos depois eu trabalhei lá. ai, que legal. Eu passei a lançar filmes para o Itaú, realmente virou meu escritório. Que Botei alguns legal. filmes em cartaz lá. Ai, que legal, Érica. E você ficou quanto tempo lá trabalhando lá nesse cinema? Então, eu lançava filmes com eles, né? Então não era assim uma coisa fixa. Às vezes eu descobria um filme e falava com o programador do cinema, oi, vamos lançar o filme, vamos, vamos. E a gente botava em cartaz. Então você também faz uma espécie de uma curadoria, né? Você está sempre assistindo. Acredito que muita gente te manda coisas para você assistir. Como é que é essa? Você recebe muito material para assistir assim? Tem, assim, as pessoas às vezes me procuram e falam, eu tenho esse filme, aí eu tenho que avaliar para ver se ele tem um poder comercial, né? Se não, se eu acho que não tem um apelo, quer dizer, a gente nem pode falar que é um circuito comercial, mas assim, ele tem que ter algum apelo minimamente comercial para poder entrar em cartaz. Aí, se eu acho que não, mesmo assim, eu sugiro que a pessoa faça uma exibição especial e a gente fecha algumas sessões. Se eu acho que tem algum potencial do filme entrar em cartaz, aí eu falo com os cinemas e aí se o cinema se interessa, a gente coloca em cartaz. E já tive alguns casos bem sucedidos, assim, de filmes que ficaram 3 meses em cartaz, que é um super sucesso. Ah, queremos saber quais são, porque vou anotar aqui porque eu quero assistir. Fala aí Ah, eu acho que um ou dois, não sei, ou 10, mas a eu acho gente tô curioso, quero nomes, Érica, quero nomes, títulos. Olha, esse que foi um super case de sucesso, acho que não é a sua cara. É um Uhum. filme sobre yoga e meditação, chama Awake. Que legal. Ele foi assim, realmente eu não esperava. Eu conheci o filme quando eu fui para Los Angeles. Fiquei sabendo desse filme e aí eu falei, eu quero fazer uma sessão desse filme no Brasil, porque eu participo de um grupo de meditação e eu queria mostrar o filme para essas pessoas. E aí consegui fechar uma exibição num cinema, lá no Cinearte, que fechou, e lotou, né? Lotou, assim, 300 lugares. E nesse dia, o dono do cinema, do Espaço Itaú, estava passando por lá, e ele falou, o que está acontecendo aqui? Tipo, né? Ele tem assim, o cara é muito intuitivo, né? Ele acho que ele tem um faro para que vai dar certo. Aí ele falou, você que organizou isso? Eu falei, sim, sim, que filme é? Esse filme, tá, vamos lançar. E aí a gente lançou e foi 3 meses em cartaz com, sei lá, 50 mil espectadores, assim, para um documentário foi muito sucesso. Que legal. Isso foi em que ano? Você lembra? É recente? Faz. Foi 2015, faz tempo.
Aí depois disso, eu fiquei meio sendo a embaixatriz dos filmes de yoga no Brasil, né? Olha só. É. Aí eu criei esse nicho, sabe, de filmes essa temática, yoga. Depois lancei um de medicina ayurvédica, que foi legal também. Depois um outro indiano, uma coprodução Brasil-Índia. E aí é um assunto que eu gosto, para mim é fácil, né, de falar, de chegar nesse público. Ô, Érica, e como é que você descobre essas produções? Você, é, como eu tinha te perguntado antes, as pessoas te mandam ou alguém, olha, Érica, não deixa de assistir aquele ali, alguém tem um site, um catálogo, eu não sei como é que funciona essa investigação aí, esse processo. Nossa, Paulão, olha, de alguma forma as coisas chegam até mim, assim. Esse eu descobri, alguém falou, o Awake. Ah, sabia que estão fazendo esse filme? Aí eu fui lá ver. Normalmente as pessoas sabem que eu gosto e falam, ah, tem esse filme. Ou as pessoas me procuram. Mas eu nunca fui muito atrás de catálogo. Até porque o que está no catálogo normalmente não é tão bom, sabe? Ou então eu já sei, essa pessoa, por exemplo, do médico indiano, da medicina ayurvédica. Ele fez esse filme, e agora eu já estou ligada no diretor e fico sempre de olho para ver o que ele está fazendo. Você já vai monitorando alguns nomes, alguns diretores, produtores que vão na linha que você, enfim, que te interessa assistir, né? Sim, eu já estou de olho em um aí. Estou só esperando ele ficar pronto. Ô, Érica, gostaria de saber é, algum filme, documentário ou curta que você ou trabalhou como roteirista ou produtora, além do que você dirigiu, né, o Buzz Stop. Não, eu fiz roteiro e dirigi mais dois. Belas Adormecidas e o Volte Sempre, que eu fiz o roteiro e dirigi. E esses dois aqui no Brasil, em São Paulo. Sim, mas assim, super independente, né, com recursos próprios, e os dois foram para vários festivais no Brasil, assim, até que eles circularam legal. Agora eu estou escrevendo o roteiro de um longa, mas assim, eu estou ainda desenvolvendo o argumento e vou colocar nos editais. É uma ideia que eu tenho já há uns 5 anos, e agora eu estou com a abençoada pandemia, né, que a gente deu uma parada, eu consegui focar nesse projeto. Quais que você também trabalhou assim no set? Tem algum legal que você possa falar? Alguma história de gravação, assim, que você tem uma lembrança legal, alguma coisa? A minha história, assim, é antes e depois de Londres. Antes eu só fazia cinema, set, documentário, curta. Não cheguei a fazer longa, porque naquela época o cinema no Brasil não existia muito, né, como é hoje. Ele surgiu depois dos anos 2000, assim, como digital. Então, fiz alguns curtas, mas nada, assim, uns curtas legais, mas nada, nossa, eu preciso contar essa história. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu entrei no mundo dos festivais e fiquei, né? Fiz um curto ou outro, assim, no meio do caminho, uns 5 curtas, 5, 6 curtas, e aí depois fiquei nos festivais mesmo. Entendi. Érica, você está falando de um roteiro, né, que você está escrevendo, aproveitando essa época agora, mas é uma ideia que você já tem há 5 anos, quer dizer, você está investindo um bom tempo da sua vida para escrever um roteiro que você também ainda não sabe quando que ele vai efetivamente existir na tela, né? Como é que é esse processo de criação, assim? Tem alguma situação de roteiro que consegue escrever num tempo menor? Ou todos demandam um tempo grande? Me explica um pouquinho dessa... É um trabalho exige muito do autor, né? Eu acho que pelo menos 1 ano para você desenvolver o roteiro de um longa, né? Por isso que existem esses editais, assim, que você ganha um prêmio para ficar escrevendo. Uma coisa que eu nunca consegui, eu sempre, desde a faculdade, percebi que eu queria ser roteirista, mas assim, não dava para pagar as contas sendo roteirista. Então eu comecei a produzir, mas minha alma é de roteirista. Eu tô na rua o tempo inteiro captando situações, assim.
Sim, aliás, o roteiro eu falo que é essa mente de roteirista é o que me salva, né? Que me traz sanidade, porque tudo eu transformo em dramaturgia. Todas as situações, eu tô passando pela situação mais absurda, já vira uma dramaturgia, eu já encaixo aquilo num personagem, já vira uma narrativa e eu me divirto. Mas é tudo, Paulão, tudo. Eu comecei a achar que eu tinha até algum problema, assim, falei, nossa, sério. Ô, Érica, e tem assim, é, você escreve isso tudo no Word ou tem assim um programa especial para escrever roteiros? Não, é no Wordzão mesmo ou numa máquina de É do escrever, não sei. crédito, Deus não, máquina de escrever não. Já Ué, até tentei fazer. Você tem? não, eu não tenho mais, mas eu escrevi muito em máquina de escrever, porque eu também sou meio analógico, né? Eu sou. Ah, é. Acho que a última vez que eu escrevi um roteiro em máquina de escrever foi lá em Cuba. Aí eu não. Até tentei, né, ser essa pessoa romântica que usa a máquina, mas não consegui. Então, é o Wordzão. Eu também gravo. Eu tenho um grupo que sou só eu no WhatsApp, sabe? Um grupo de brasileiros. E aí eu passo o dia gravando áudio de coisas muito, tudo assim. Porque, Paulão, a inspiração, você acha, às vezes ela passa e você não dá a menor bola. Você viu um negócio, tá ali um repolho rolando na calçada e você fala, aí você teve um puta insight daquela história, mas você fala, é besteira. Só que não é. Normalmente, quando vem isso, aí eu gravo, e gravo, aí um dia, sei lá, uma vez a cada 10 dias eu transcrevo esses áudios e fico ali na minha caixa no Uhum. meu acervo de ideias, né? E depois o roteiro vai no Wordzão na primeira fase, né? Depois tem uns programas aí de roteiro que ele formata os diálogos, mas eu ainda não cheguei nesse tamanho. E eu também escrevo de um jeito muito. Eu tô. Se alguém souber, vai me matar, mas é assim. Eu coloco sequências aleatórias, sabe? Eu não escrevo no formato clássico. Assim, eu tenho sequências, então eu coloco sequência um, sequência 2, ou então A, B, C, D. E depois é um grande quebra-cabeça e depois eu vou montando essa narrativa, que é uma coisa que para mim foi um alívio, porque se eu tivesse que escrever como eu aprendi nos cursos, não sai nada, não Você sai não nada. consegue ir para uma outra etapa que você quer sem ele te engessa numa etapa e você quer ir para É, o outro, mas não, entendi. Você vai juntando os. não sai nada. E quando eu descobri isso, eu falei, por isso que eu não conseguia, porque eu estava tentando seguir o curso, e o curso não rolou assim para mim. Aí eu comecei a entender que é são massas, assim, né? São tipo massinhas de modelagem. Você vai separando azul, verde, não sei o que, vai fazendo os montinhos, mesmo que não faça nenhum sentido, e depois você vai montando. E também descobri que escrever não é ficar na frente do computador, assim. É também. Mas muitas vezes eu tenho a solução, como hoje de manhã eu fui tomar um café no Mineiro, num lugar super precário, assim, e aí eu falei, nossa, aquela cena é desse jeito. Não foi sentada no computador pensando, foi ali falando com a caixa do Mineiro, sabe? Enxergando o cenário, né? Vivendo o cenário, né? Não, numa situação que não tinha nada a ver com o filme, Ah, mas entendeu? Porque eu acho que a criação ela vem no movimento, não você parado. Aí, claro que depois eu cheguei em casa e ajeitei, né? No texto, mas assim, a solução veio no Café do Mineiro. é muito legal ouvir sobre esse seu processo criativo, Érica, porque e perceber, né, da sua experiência que a gente não pode engessar ou determinar que para criar tem que ser daquele jeito. É evidente que quando isso for para a tela ou for para a mão de um diretor gravar, vai ter que ter um protocolo lá, né? Mas E, aí já é a criação já escrita, né? Mas o processo de colocar isso no papel ou colocar essa ideia, ela existir, essa ideia, quanto mais aberto a gente for, né, acho que mais frutos vai colher, não é isso? Paulão, com certeza. Eu só consegui
começar a desenvolver esse roteiro de longa quando eu aceitei isso, assim, quando eu fugi do curso. Ah, mas o professor falou que era assim, eu falei, não saía nada. Aí, quando eu criei, porque acho que o processo criativo é muito pessoal, assim, quando eu descobri que eu crio quando eu estou em movimento. E aí, claro, depois, em algum momento, você tem que ter o roteiro tradicional para você poder conseguir um patrocinador, né? As pessoas não são obrigadas a entender a loucura que está na sua cabeça. Então, você tem que ir lá traduzir de um jeito que a pessoa vai entender. Exatamente. Mas a verdade daquilo é muito mais doida. E eu acho que o cinema, eu sempre penso, ele tinha que estar na faculdade de artes plásticas, não de comunicação, porque ele é muito sensorial e plástico mesmo, né? Eu vejo o cinema como uma arte plástica. Assim. Por exemplo, agora então você está procurando um edital que, como é que é? Existe um edital que vai selecionar alguns roteiros e vai financiar para esse roteiro ser finalizado, é isso? É isso? Isso, eles financiam, essa parte esse que eu quero entrar, ele financia o desenvolvimento do roteiro. É lá no começo. Então, aí você pode passar, sei lá, 10 meses só escrevendo esse roteiro. Aí depois você tem que achar um outro edital para produção, né? Produção de longa. São muito... Aí nisso aí você pode botar 7 anos. Ó, pessoal, quando a Érica lançar esse longa, que eu tenho certeza que ela vai lançar, primeiro que eu vou querer estar lá para aplaudi-la e parabenizá-la, mas depois, Érica, não esquece da gente aqui, que a gente vai querer fazer também uma entrevista relembrando um pouco dessa toda essa história desse seu longa, tá bom? Nossa, vai ser um maior prazer. Eu não vejo a hora de ver esse filme. Ô, Érica, outra curiosidade que eu tenho para te perguntar é o seguinte: o que você gosta de assistir? Assim, você assiste séries, filmes alternativos, filmes também do Hollywood? O que é? Você tem alguma preferência, assim, ou você gosta também de navegar por todas as opções que hoje existem? Eu acho que eu gosto de navegar por todas. Assim, filme de guerra é uma coisa que eu não assisto, só, eu acho. Assim, até assisto, vamos ver, vamos, mas assim, não parte de mim, nunca. Séries eu comecei a ver meio por obrigação, porque nunca me interessou. Essas que todo mundo assistia, eu começava a assistir, não me interessava, mas aí eu descobri as que eu gosto, assim. Eu descobri, Paulão, que eu gosto mesmo, eu acho que eu sou dramática, drama queen, mas eu sou mesmo do humor, sabe? Curioso. Até esses curtas que eu fiz eram para ser dramas e eles viraram uma comédia. Então, acabou sendo um estilo, assim. Eu acabo imprimindo um pouco de humor. Então, eu gosto mas não daquele humor óbvio, né? Assim, sei lá, um drama com humor. Aí eu assisto as séries, adoro filme nórdico, adoro filme asiático, mas também não tenho nenhum preconceito com os americanos, assisto, tem muita coisa boa, produção alternativa de Nova York, da Califórnia, os latinos, que não são nada populares, infelizmente, aqui no Brasil, mas tem muita coisa boa, não os argentinos, que são mais famosos, né, Chile, Peru, eu vejo tudo. Se me inspirou, tocou, eu vejo. E é legal, às vezes, você vê uma coisa muito estranha, mesmo que não tenha a ver com o que você quer falar, ou te toca, mas é legal você se chocar com aquilo, né? Eu acho que a gente tem sempre que sair do óbvio. Ô, Érica, vamos começando a quase encerrar a nossa sessão de cinema, mas ainda eu tenho uma pergunta aqui. Érica, eu queria saber... qual que é a sua avaliação, percepção sobre o mercado de cinema no Brasil? Ixi, a avaliação não é boa. Você diz assim da produção ou da criação? Da indústria. Eu penso, é um mercado que ainda é muito pequeno para a potência que
o brasileiro tem, né? A gente poderia estar produzindo muito mais, tem muita gente criativa querendo fazer. Nossa, é difícil, Paulão, porque a gente não dá nem para chamar de indústria, e a gente depende, como muitos países da Europa também, né, do incentivo do governo para produzir os filmes. E mesmo sendo pequeno, acho que a gente conseguiu uma visibilidade muito maravilhosa fora, assim, Cannes, Berlim, filmes premiados nesses festivais em pouco tempo de produção. Mas eu acho que assim, o que poderia ajudar? Eu acho que seria os próprios brasileiros valorizarem o nosso cinema, porque tem muito preconceito. Então a gente vai, faz, ganha prêmio, mas são sempre os mesmos que assistem, e os brasileiros não se interessam pelo nosso cinema. Eles ainda acham que é ruim. Tudo bem, tem filmes que ainda, né, não comunicam, assim, tudo bem, mas tem muita coisa boa. E mesmo que você não ache tão bom, é o nosso cinema, sabe? A gente só pode crescer quando a gente valorizar, quando o grande público valorizar o nosso produto. E enquanto isso, acho que a gente tem que pedir nossos filmes. E tem que ver, eu conheço, tem um monte de amigo que não é do cinema que não tem ideia do que a gente produz. Aí eu falo, não, mas assiste isso, porque o som do filme brasileiro é ruim. Nossa, você ainda tá nessa? Não, sério. Porque o roteiro é ruim. Jura, você ainda tá nessa? Por exemplo, tem um filme que eu acho que ele não teve o destaque merecido, que é O Lobo Atrás da Porta. Acho que é um filme de 2015 também. Maravilhoso. Maravilhoso, assim, roteiro, produção. Que se fosse um filme francês, todo mundo ia falar, nossa, esse filme, mas então eu acho que é isso, a gente valorizar nossa produção. E, por exemplo, o que você indicaria, então, para os nossos ouvintes, que eles possam prestigiar mais as produções nacionais? Tem algum site que você recomenda? E ver isso, visitar o site do MIS? Eu sei que tem muita coisa disponível na web, mas qual que seria o caminho, assim, pelo menos para começar, Erika? Acho que Netflix deve ter alguma coisa, mas assim, por exemplo, tem uma plataforma que chama SPCine Play, se não me engano, que só tem filme, só tem não, mas se não me engano tem muito filme nacional. Agora vai ter a mostra de cinema que tem o panorama dos filmes brasileiros também, só com lançamento. Um site, eu sei um de mulher, que é Mulheres no Cinema, mas espera aí, Paulo, eu vou pesquisar um site e eu te mando, assim, que tem produção nacional. Muito se fala do cinema argentino, mas o que o cinema argentino tem de tão especial que ele se destaca mais do que o nosso? É aquilo que você falou, que o brasileiro também tem que prestigiar a nossa produção nacional? Então, na verdade são duas coisas, né? Eu acho que assim, para o nosso cinema se fortalecer, teria que ter o prestígio do brasileiro. Mas também, se a pessoa não gosta, ela não vai querer ver. Tudo bem. Mas tem uma coisa, Paulão, que eu acho que os argentinos têm, que a gente não tem. E que para você escrever um bom roteiro, você não pode ter medo de ser ruim. E nós brasileiros, somos ainda um povo um pouco imaturo, né? A gente somos adultos imaturos, eu acho. A gente não toca na ferida profunda, a gente não sei, não tem um pouco de medo de ser ruim, de falar da maldade. E O Lobo Atrás da Porta não, é um filme que vai ali. E eu acho que os argentinos, eles já são, assim, um povo mais maduro, né? E isso reflete na produção do cinema. Uma boa reflexão, esse pudor, assim, que excesso de pudor no apresentar os problemas ou... Tudo assim, agora a gente tem um filme, não sei se você viu, Bacurau, que é zero pudor, né? Ele foi onde tem que ir, tem que ir lá nas trevas. Mas não só, né? De uma maneira que comunique. Mas eu acho que é isso mesmo, um pouco de pudor. Eu vejo sei lá, panorama dos curtas, assim. Você vê curta gringo, eles são muito mais maduros, assim. A gente ainda tá tocando num assunto que para eles já tá resolvido, sabe? Erika, então vamos finalizando aqui nossa conversa.
Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no podcast Outra Visão. Agradecer muito a sua gentileza e disponibilidade por compartilhar um pouco da sua história aqui comigo e com os ouvintes. E também, claro, né, gostaria de agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E, Érica, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem. Ai, Paulo, eu acho que se eu tiver que deixar um recado, é o seguinte, desse assunto que a gente falou do processo criativo, né? Que eu só consegui criar o meu e desenvolver quando eu entendi que eu não deveria seguir nenhum padrão. Então, é isso, não siga padrões, encontre o seu, porque o padrão, ele não traz a verdade à tona. É um pouco abstrato, mas é isso. Não siga padrões. Vai na sua. Aqui, no caso, sempre com outra visão. Isso, porque é única. Tudo que você sai do padrão, você imprime a sua digital, que é única. Pode não ser nada assim, nossa, que vai mudar o mundo, mas é único. E é isso que faz a diferença. É autêntico, né, Érica? Tem autenticidade, não é industrializado, né? Assim, é uma coisa feita à mão, né? E é isso que as pessoas gostam, a gente procura, todo mundo quer uma emoção para viver e acha que vai achar só num lugar, no amor romântico, ou comprando a roupa, mas não, é nessa linha tênue da autenticidade, assim, da diferença que traz aquela faísca que faz você achar, uau, que legal. Érica, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Um beijo para você, para toda a sua família. Muito obrigado, Érica. Tchau. Obrigada, Paulo. Beijo. Tchau. Tchau.